Filipenses capítulo 3, a partir do verso 17. Quem puder me acompanhar com a sua Bíblia. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardemos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Pai, nós queremos te dar graça, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, de podermos estar aqui com os irmãos, Senhor, reunidos em torno da tua palavra, Senhor. Nós sabemos que a tua palavra, Senhor, ela é rica, ela é poderosa, Senhor, para poder nos ensinar, nos exortar, nos consolar, Senhor, em toda boa obra. Por isso te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude nessa noite, que verdadeiramente nós possamos ter uma mudança de mente, Senhor, a partir da tua palavra, Senhor. Que o Senhor ganhe um pouco mais os nossos corações, que nós possamos realmente levantar os nossos olhos e olhar para ti, Senhor, que é autor e consumador da nossa fé. Nós te agradecemos infinitamente, Senhor, pela tua bondosa misericórdia, Senhor. Te pedimos também, abre a porta da palavra, Senhor, porque de nós mesmos nada temos a oferecer, Senhor. Ó Senhor, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, nos ajuda, edifica a tua igreja, Senhor, nessa noite. Abençoa os irmãos, guarda a mente e o coração dos irmãos, para que eles possam estar totalmente compenetrados na tua palavra, Senhor. Que nenhum espírito de distração, Senhor, venha no nosso meio, mas que nós possamos todos juntos, Senhor, te olhar e te contemplar na beleza da tua santidade através da tua palavra nessa noite. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus, Pai. Meus queridos irmãos, é mais um dia de muita alegria para nós que servimos ao Senhor, ter a oportunidade de estar falando as coisas espirituais. Nós sabemos que vivemos num tempo tão difícil. A palavra de Deus está sendo tão difícil de ser pregada. São tantas vozes no mundo, tantas coisas que nos tiram o foco de Cristo, seja coisas terrenas, seja coisas espirituais. E digo coisas espirituais porque nem tudo que é espiritual vem de Deus. Muitas das coisas espirituais que nós estamos acostumados, elas vêm da parte do diabo, porque o diabo é o nosso adversário. Em 2 Coríntios capítulo 11, Paulo diz que os ministros do diabo, assim como ele, se transfiguram em ministros de justiça para enganar o povo de Deus. E aqui Paulo mais uma vez vai dizer que muitos que andam entre nós têm feito essas coisas e se tornam inimigos da cruz de Cristo. Ora, tudo que coloca o homem no centro e desfoca Cristo, estes é um ministério daqueles que são contra a cruz de Cristo. Porque se realmente nós estivermos focados na cruz de Cristo, jamais vamos querer ser o centro das nossas vidas, mas nós vamos entender que nós temos um Senhor, nós temos um Mestre, e quando nós chamamos o Senhor Jesus de Senhor, nós estamos dizendo que somos os seus servos. Mas, infelizmente, uma das horas que os cristãos mais mentem é quando chamam o Senhor Jesus de Senhor. Por isso que o Senhor Jesus mesmo disse: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazem o que eu falo?
Então, verdadeiramente, nós vivemos numa sociedade totalmente corrompida. E junto com essa corrupção maligna, o diabo tem trabalhado para corromper aqueles que são servos de Deus. E como agora o diabo vai corromper aqueles que são servos de Deus? O diabo vai corromper os servos de Deus com doutrinas de demônios, com coisas estranhas que vão nos apartar da simplicidade que há em Cristo Jesus. O próprio apóstolo Paulo, no capítulo 11 de 2 Coríntios, ele diz também: oxalá me suportais um pouquinho mais da minha loucura, porque eu estou zeloso de vós, com zelo de Deus. E ele continua dizendo: porque assim como a serpente enganou a Eva com toda a sua astúcia, também os vossos sentimentos podem ser corrompidos pelo engano do diabo. E Paulo, ele nos demonstra o cuidado e o carinho que ele tinha com a igreja e quantas vezes, repetidamente, ele avisava a igreja desses problemas. E aqui agora nós lemos que ele diz, porque ele repetiu tanto para os irmãos, que agora ele repete até chorando, que estes são inimigos da cruz de Cristo. Então você vê o coração do apóstolo Paulo, aquele que deu a sua vida pelo evangelho, trabalhou incessantemente durante todo o seu ministério, e agora ele começa a ver o fruto do seu trabalho ser corrompido por supostos cristãos, por falsos irmãos que se introduzem no nosso meio dissimulando doutrinas de demônios. Se você vê lá no capítulo 2 de 2 Pedro, você vai ver que assim como houve no tempo falsos profetas, assim também haverá entre nós falsos mestres. Isso às vezes passa desapercebido por nós, porque nós consideramos que os falsos mestres estão muito longe de nós. Talvez você possa achar um falso mestre lá nos Estados Unidos, pregando uma heresia tão estranha que de longe se identifica que é um falso mestre. O problema é nós identificarmos falsos mestres que andam perto de nós. Porque muitas vezes o nosso coração e a nossa mente não está em Cristo, mas está em coisas terrenas, como o apóstolo vai dizer aqui. O que é? O seu Deus é o seu ventre. Amém? Então, como que nós podemos superar essas coisas? Nós podemos superar essas dificuldades que acredito eu que seja a maior dificuldade do povo cristão de hoje em dia. Nós podemos, irmãos, superar essas dificuldades colocando os nossos olhos na palavra de Deus. E você pode até me dizer, irmão, mas quantas vezes o irmão já pregou isso? Garanto para você e para mim que eu estou pregando isso menos do que o apóstolo pregou. Porque se nós quisermos pregar um dia após o outro, nós temos textos e bases bíblicas, porque a preocupação de todos os apóstolos, de todos aqueles que tiveram autoridade para escrever as Escrituras, é que nos últimos dias seriam dias difíceis. Se você vê o capítulo 4 de 2 Timóteo, Paulo exorta Timóteo e diz que você precisa considerar o tempo, Timóteo. Prega a palavra a tempo e fora de tempo. Porque virá um tempo que eles não vão escutar mais a verdade. Mas eles se cercar-se-ão de falsos mestres, segundo as suas próprias concupiscências. Você vê o apóstolo falando tanto. E aqui ele meio que chora diante dos irmãos, porque ele amava a igreja de Filipos. Quantas vezes ele esteve na igreja de Filipe? E muitos irmãos creem que ele tinha escrevido já algumas outras cartas à igreja de Filipe. E ele diz, já vos falei tantas vezes, e agora vos falo até chorando, que estes são inimigos da cruz de Cristo. Veja, capítulo 3, verso 18, ele vai dizer assim, pois muitos andam entre nós. E nós precisamos considerar isso. Porque às vezes, claro, nós consideramos um falso mestre, uma pessoa católica, algo que vai bem além daquilo que nós pensamos e pregamos. Olha lá, tem aquele bispo lá que está pregando essa heresia, aquele é um falso mestre. Cuidado, irmão. Um falso mestre, ele não deixa de ser um mestre, ele está apto para enganar você e a mim.
Não desconsidere os ministros que estão ministrando o assunto de Satanás. O que nos difere de um falso mestre para o mestre verdadeiro? Paulo diz para que nós sejamos imitadores e que nós pudéssemos observar o modelo em que eles andaram na terra. Porque hoje há muitos que se têm intrometido no nosso meio, dos quais repetidas vezes vos dizia, agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Veja, uma pessoa que você pode considerar tão amável, tão bondosa, ele pode ser um inimigo da cruz de Cristo. Porque quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós vemos toda a salvação que veio da cruz dele, através do seu sangue. E muitos hoje, por doutrinas que foram implantadas no meio do cristianismo, desqualificam a cruz de Cristo. E eles dizem, você agora é um salvo, porém você precisa fazer isso, isso e isso e isso. Te dão condições, e a salvação não vem de nenhuma condição que você possa ter. Em Efésios capítulo 2, verso 8, o apóstolo diz assim, que pela graça nós somos salvos e é por meio da fé. Não vem de vós, não tem nenhuma condição para você ser salvo. Mas, hoje existe o evangelho que te dá várias condições. Se você, aceitar o Senhor Jesus e ser um dizimista, então você será salvo. Se você aceitar o Senhor Jesus e ser um membro da igreja fulano de tal, e ser um diácono e galgar todos os passos que a nossa denominação tem, então você é um irmão que será salvo. Ora, irmãos, o diabo misturou essa hierarquia que veio lá do clero católico no nosso meio, para que hoje nós pudéssemos ser inimigos da cruz de Cristo. A Bíblia diz que se tu com o teu coração tu crê, e com a boca tu confessar, serás salvo. Essa é a condição que nós temos. Porém, quantos que se misturam conosco, que são falsos irmãos, que têm suposta salvação, que até falam do Senhor Jesus, mas não creram de todo o coração. E muitas vezes, irmãos, para nossa admiração, estes podem hoje estar na frente de um local, num púlpito, pregando o evangelho, e nem ser um cristão. Como hoje nós temos tantos teólogos no nosso meio que falam sobre a Bíblia, falam sobre Deus e são ateus. E não creem em nada do que a Bíblia diz. Veja o perigo que nós andamos. Veja o perigo que nós corremos. Você abre o seu celular, você tem o YouTube, ali tem tanta coisa boa para você ver, mas tem tanta desgraça. Tem tantas coisas que podem corromper o seu crer de uma maneira gradativa, de pequenas porções. Quando você vê, entrou uma doutrina destruidora no seu coração. E essa doutrina se torna uma fortaleza na sua mente. E como é que você vai vencer essa fortaleza, irmão? São sofismas, segundo Paulo, que são encaixados na nossa mente, através de dardos inflamados do maligno. E nós precisamos lutar contra isso, e é isso que Paulo está fazendo aqui. Nós somos guerreiros da verdade. Só que a verdade, irmão, não dá lucro. Você nunca vai ver um irmão lucrando com a verdade. Porque se você olhar para o Senhor Jesus, tudo que ele tinha, ele deu. Ele deu a sua própria vida para que hoje nós pudéssemos estar aqui. E esse é o ensinamento que nós temos. Essa é a cruz de Cristo. O que o Senhor Jesus falou sobre a cruz, irmão Luiz? Aquele que quiser vir após mim, o que ele tem que fazer? Não, mas o Evangelho diz que você não precisa tomar a sua cruz, não. Não. Se você não tem dinheiro, você tem que orar que o Senhor vai te prosperar. Se você está com algum problema, o Senhor vai resolver esse teu problema. Se você tem alguma birra com alguém, você precisa se resolver, e isso é verdade. Você precisa ser próspero, senão o Senhor não está te abençoando. Esse é o evangelho que é pregado hoje. É um evangelho que é contra a cruz de Cristo.
Porque estes irmãos, eles falam bonito, falam que o Senhor vai mudar a sua vida, o Senhor vai mudar a sua história, que o melhor de Deus ainda está por vir. Veja, irmão, quantas vezes nós cantamos coisas. O Senhor vai mudar a sua história, Ele já mudou a tua história na cruz do Calvário, irmão. O que Deus tinha de mais precioso, Ele já nos deu, que é o seu Filho Jesus Cristo. Ele é todo suficiente para nós. Mas o Evangelho dos inimigos da cruz de Cristo não diz isso. Diz que você crê no Senhor, o Senhor vai mudar a sua vida, o Senhor vai te prosperar. Se você ser um dizimista fiel, o Senhor vai prosperar o teu negócio. Você vai ser um grande empresário, você vai ser uma grande empresária. Você vai ser isso, você vai ser aquilo. Vê? Então eles colocam o ser humano no lugar, no centro do Senhor Jesus. Esse é o Evangelho que é contra a cruz de Cristo. E a igreja perde a noção, porque às vezes nós repetimos tanto, e nós escutamos tanto essas coisas, que nós perdemos o senso. E perder o senso, uma pessoa sem senso, sabe como é que ela se torna? Sensual. A palavra sensual vem de uma pessoa sem senso. Muitas vezes usada como conotação sexual. Mas uma pessoa sem senso é uma pessoa sensual. E muitos desses não têm o Espírito. Judas diz que os que dividem são sensuais e não têm o Espírito. E veja que interessante, irmão. Às vezes nós caímos nessa sedução. E essa sedução vem corrompendo o nosso coração. E às vezes nós podemos estar 10, 20, 30 anos correndo atrás de campanhas, de novenas, de bênção para a família, bênção para o nosso lar, bênção para o nosso casamento, bênção para isso, para aquilo, despreocupados com a vontade de Deus. E o Senhor tem só um compromisso conosco. O compromisso do Senhor Jesus, desde quando Ele veio na terra, é que Ele edificaria a sua igreja. E se você tiver enxertado dentro dessa edificação, você será abençoado. Esse é o compromisso do Senhor Jesus. Eu lembro-me de um irmão do passado, que ele estava passando por uma provação muito grande na sua vida. Ele dobrava o joelho e orava ao Senhor: Senhor, o que está acontecendo? Como é que eu estou passando por isso, Senhor? Como é que nós vamos resolver isso, Senhor? E o Senhor falou para ele: eu estou edificando a minha igreja. E daí ele entendeu. Porque o crente, quando entende isso, nenhuma situação vai tirar o seu foco, irmão. Seja tristeza, seja doença, seja nudez. Você vai ver que Paulo fala que tudo ele sabe passar agora, no capítulo 4 dessa mesma carta. Ele soube passar pela abundância, ele soube passar pela escassez, ele soube passar pela fome, e ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque ele tinha algo concreto na sua mente. Que não importa as dificuldades, não importa as coisas que passamos, nós somos filhos de Deus. Veja o que Paulo vai dizer aqui, o qual, no capítulo 3, verso 21, transformará esse corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder. Então, realmente, nós precisamos ter em mente aquilo que o Senhor vai fazer por nós. E no começo desse capítulo, Paulo diz assim: quanto mais, irmãos meus, capítulo 3, verso 1, alegrai-vos no Senhor. E veja o que ele diz: a mim não me desgosta, e é segurança para vós que vos escreva. Leia comigo, irmão. O que Paulo está escrevendo? As mesmas coisas. Veja como Paulo queria ensinar os irmãos. Porque ele sabia do perigo que os irmãos estavam passando. Veja, irmão. Você às vezes pode pensar: nossa, eu estou aqui, o irmão vai pregar mais uma vez sobre isso. E como eu falei para os irmãos, garanto que não preguei tanto quanto Paulo pregou. Inclusive ele pregou tanto e falou tanto que nós temos vários textos nas Escrituras falando do mesmo assunto. Será que nós não precisamos abrir os nossos olhos para esse assunto? Será que nós não precisamos realmente ver se o Senhor tem falado tanto sobre isso? Será que eu não preciso ver como que eu tenho andado na casa do Senhor? Será que eu não sou um desses que se entremescam com os irmãos e tenho feito alguns irmãos se desviarem do caminho da verdade? Será que o que eu estou falando está produzindo edificação?
É muito sério isso, irmão Luiz. E ele vai continuar dizendo: acautelai-vos dos cães. Ele vai começar a denotar o que vai acontecer aqui então. E ele continua: acautelai-vos dos maus obreiros e acautelai-vos da falsa circuncisão. Veja que interessante, irmãos. Temos agora diretrizes expressamente ditas para nós e chamando a atenção para segui-las. Veja, a palavra cão aqui, ou cães, não é a mesma palavra que está lá em Mateus, quando aquela senhora fala para o Senhor: Senhor, até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da sua mesa. Mas é a mesma palavra que está lá em Apocalipse capítulo 22, verso 15. De fora ficarão os cães. Então os cães aqui que Paulo está dizendo, ele não está se referindo aos gentios. Porque Paulo, ele é o apóstolo dos gentios. E Pedro, ele abriu a porta da pregação para os gentios. Hoje todos nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas Paulo aqui embaixo, ele diz: irmãos, vocês têm cuidado, porque estes, eles andam no nosso meio. E agora nós lemos que Paulo manda nos avisar e prestar atenção, que nós precisamos cuidar com os cães. Quem são esses cães? Esse artigo aqui está bem definido, né, irmão? Esses cães podem ser um grupo, alguma pessoa, em particular homens religiosos, e que eles devem ser vigiados no meio do povo de Deus. Porque estes que misturam e trazem doutrinas de demônios e práticas libertinas e impureza no meio da igreja do Senhor. Estes são os cães. Porque, irmão, hoje, se você chamar alguém de cão, fica até bonito. Pode ser aquele chihuahua lá que o irmão tem em casa. Vê, ele trata igual um filho, né, irmão? Você é um cãozinho, ai que lindo. Tu vai me tratar igual um cãozinho, igual tu trata teu cão? Que bom, né? Então, tu vai me botar na tua cama para dormir, tu vai me botar uma caminha para me dormir, né? Você vai limpar minhas fezes. Mas na época de Paulo, os cães, eles eram bichos vorazes. Eles não eram tão domesticados. Sabe, irmão? E é destes cães que Paulo usa a metáfora. E o cão é um animal irracional. O cão, ele é um animal sem vergonha. O cão, ele é um animal birrento, briguento, sem escrúpulo nenhum. Ele não tem senso de família. Se você olhar para um cão e ver para todas as suas ações negativas que ele faz, você vê como a espécie canina é uma espécie terrível. O cão, ele come tudo quanto é tipo de lavagem, tudo quanto é tipo de coisa que não presta. E se você estudar o Antigo Testamento, o cão é um animal imundo. E é dessa maneira que Paulo usa a metáfora. Irmãos que se misturam conosco, que promovem divisão. Sabe, irmão? Aquele irmão que dá aquele será que vai confundir você. Você diz: eu estou tão feliz, eu estou recebendo a palavra de Deus, o Senhor tem sido tão maravilhoso. Aí você escuta: será, irmão? Será que os irmãos são assim? Será que você está reunindo no lugar certo? Será que isso, será que aquilo? São tantas coisas que os cães fazem, irmão. Será que os irmãos lidam com o dinheiro da maneira certa? Será que os irmãos não estão botando a mão no nosso dinheiro? E geralmente os cães são aqueles que não contribuem nem com R$1, falando financeiramente. Mas eles se preocupam sim, como é que está sendo movido o dinheiro dos irmãos. Estes são os cães, briguentos, sem escrúpulos, ardilosos,
cheios de doutrinas e práticas libertinas, trazendo tudo quanto é tipo de impureza à comunidade cristã. E você hoje vê tantos cães, com tantos títulos. Hoje existem cães, irmãos, que são chamados de apóstolos. Hoje existem cães, irmãos, que são chamados de bispos. Existem cães que são considerados grandes teólogos, porque eles trazem práticas libertinas e querem que a igreja aceite coisas inaceitáveis segundo a palavra de Deus. Hoje você vê vários cães querendo que a igreja aceite práticas libertinas, como o homossexualismo e assim por diante. Estes são cães, segundo Paulo, que introduzem coisa no meio da igreja, coisas que parecem boas. Nossa, mas é tão lindo, né? O amor, para que nós vamos negligenciar o amor? Não é tão lindo o amor? Por que não pode um homem amar outro homem? Isso é lindo. Esses são os cães que introduzem doutrinas destruidoras, introduzem maledicência, introduzem coisas que vão tirar o foco da igreja, deturpar a igreja, sujar a igreja, sujar o nosso coração. Esses são os cães. Por isso que Paulo diz: tende cuidado, observai os cães. Nossa, irmão Luiz, Paulo está falando de pessoas que estavam introduzidas no meio da igreja de Filipos. Isso é tão interessante, irmão, porque às vezes você está dando ouvido a cães. E quando Paulo usa essa metáfora, ele usa essa metáfora conscientemente, bem pensado, bem planejado, porque é o cão que volta ao próprio vômito. Então você vê como nós precisamos ter cuidado. Que o Senhor nos livre, irmãos, de sermos cães no meio do povo de Deus, de introduzir doutrinas destruidoras, impurezas, lascívias, as próprias vontades apenas do nosso coração, divisão, facção, interesse. Sabe, irmão? Se você coloca um prato de comida para 5 cães, ele não vai esperar o outro. Por quê? Porque o cão, ele só pensa no estômago dele. 2 cãozinhos não vai um pensar, não, vou comer um pouquinho e vou deixar um pouquinho para o meu outro amiguinho comer. Não, o cão não faz isso, irmão. O cão, ele quer comer tudo. E se ele puder comer tudo e ficar com a barriga desse tamanho explodindo, e às vezes até morre de tanto comer, ele vai fazer. Mas se o cão estiver sozinho, ele come um pouquinho e guarda para depois. Você entende a metáfora? Porque os cães, irmãos, eles não conseguem viver juntos, sem brigar. O que você quer ser? Você quer ser um cão ou você quer ser uma ovelha? Por isso que a igreja, a figura dos irmãos, é que nós somos ovelhas do Senhor, do seu rebanho. E as ovelhas, elas sabem andar juntas. Mas o cão não. O cão se bobear, e nós não podemos subestimar os cães. Eu lembro-me que o meu cunhado tinha 2 cães, a mãe e a filha. A filha nasceu da própria mãe. E elas viviam junto como amigas e ficavam, que lindo. Eu falava, Jaque, irmão, isso aí é problema. A índole desse cão é não ter outro junto. Ele gosta de viver sozinho. Não, mas é mãe e filha. Pois ela nasceu, a mãe criou, mamou, de vez em quando mama ainda, então tudo bem. Então, um certo dia, o meu cunhado foi para a praia e botou um monte de ração lá e deixou, vou ficar uns 3 dias, vou deixar para que elas... E subestimou os cães. Quando ele subestimou o cão, de repente o meu celular toca e um amigo meu passou pela casa dele e disse, Isa, está a coisa mais feia do mundo aqui na casa do teu cunhado. O que foi? Os cachorros estão completamente ensanguentados, todos destruídos. Eles brigaram até quase morte.
por causa de um prato de comida. Nossa, que interessante, que figura, né, irmão? Nós poderíamos ficar aqui o resto da noite falando apenas dessa figura. E daí você vê a maldade que tem no coração de um ser assim. Eles se brigaram por causa de um pouco de comida. Irmãos, que nós não sejamos igual os cães, que se brigam por causa de coisas, de um pouco de comida. Sabe, irmão, às vezes nós travamos guerras com os nossos parentes por causa de pequenas coisas. Existe um dito popular que diz assim: você quer conhecer a sua família? Espera até ter um testamento lá. Aí você vai ver quem é o seu irmão, quem é a sua irmã, como a sua família é unida, você vai ver. Espera ter um dinheirinho guardado que vai ser dividido entre os seus familiares. E daí você vai ver a guerra, a terceira guerra mundial acontecer. Sabe, irmão? Essa é a figura que Paulo está dizendo. Porque os cães são assim. Os cães, eles não sabem dividir. E nós precisamos aprender a dividir, irmãos, se nós queremos andar na igreja, que é coluna e baluarte da verdade. E são vários exemplos que eu poderia ficar falando dos cães aqui, mas não quero me deter. Vamos ao segundo ponto que Paulo disse: acautelai-vos dos falsos ou dos maus obreiros. Veja, esses fingem que são pregadores do evangelho. E eles conseguem galgar posições entre os irmãos. Sabe por quê? Porque eles procuram posições. Sabe, irmão? Quando a pessoa procura muito posição entre o irmão, você precisa ter cuidado com ele. Porque, segundo o ministério de Cristo, ele pegou aqueles que foram totalmente descapacitados e que nem pensavam em pregar o evangelho. Quando você vê, os nossos apóstolos são Pedro, João e Tiago, são pescadores, outros construtores de redes, outros iletrados, aqueles que eram totalmente descapacitados, o Senhor pegou. E no meio da igreja agora nós pensamos que nós precisamos ter irmãos letrados entre nós, e realmente precisamos. Mas isso não é uma forma de conduta, irmão. Porque os falsos mestres, os obreiros fraudulentos, é isso que eles procuram. Eles procuram galgar posições entre os irmãos, lugar de autoridade no seio da igreja. Mas na realidade, irmãos, são obreiros fraudulentos. E eles desfazem o evangelho, substituindo a graça de Deus por méritos humanos. E veja, irmão, como essa é a realidade da cristandade atual. Como hoje, nesse dia, existem obreiros fraudulentos pregando supostamente a palavra de Deus. Quantos irmãos genuínos estão sendo usurpados, roubados, tirado a sua vida, o seu fôlego, por obreiros fraudulentos. A palavra diz que o seu Deus é o seu ventre, eles só pensam em si mesmo. Eles não têm cuidado do rebanho, eles não cuidam dos irmãos, eles fingem que cuidam dos irmãos. Mas eles só estão interessados naquilo que os irmãos têm. E eu queria ler um pouquinho com os irmãos sobre isso. Eu não ia ler, mas vou ler. 2 Pedro, capítulo 2. Amém? Tente ler comigo, irmão, não subestime a palavra de Deus. Olha, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas,
assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, encobertamente, sorrateiramente, heresias destruidoras, ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Veja o verso 17. Esses tais são como fonte sem água. Se você tiver com sede, irmão, você vai numa fonte, mas essa fonte, ela está sem água. Ela vai te enganar, irmão. Ela é uma fonte sem água. Como névoas impelidas pelo temporal. Para estes está reservada a negridão das trevas. Portanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes de fugir dos que andam no erro. Vejam, engodam com palavras jactanciosas e com paixões carnais. Eles vão enganar você. Ele vai olhar para você e vai dizer: você merece um carro melhor, irmão. Vamos orar, o Senhor vai te dar uma coisa melhor. Ele vai olhar para você e vai ver o seu pecado, e ele não vai dizer, ele vai dizer: não, irmão, isso é normal hoje em dia, os tempos mudaram. A palavra mudou. Nós precisamos nos atualizar, isso agora virou normal. Eles fazem isso. Veja o verso 19. Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do que é vencedor. Veja, que interessante. Vamos ler também lá, 2 Coríntios, que eu citei para os irmãos, mas quero ler com os irmãos. Capítulo 11, verso 1. Veja a preocupação de Paulo. Aqui nós lemos Pedro. E se nós continuarmos lendo, nós temos tantas coisas para ler. Irmãos, talvez nós deveríamos ter um pouco mais de atenção nisso, porque isso é o mal da nossa era. E nós não vamos poder chegar diante do Senhor e dizer: não, Senhor, nós estávamos desavisados. Porque nós sempre fomos avisados. Isso está saltando da palavra de Deus. Quando você lê as cartas às igrejas, essas coisas saltam da palavra de Deus. Não tem como você dizer que não vê isso. Quando você lê o Novo Testamento, você vai se assustar. Se você se concentrar em ler somente a palavra de Deus, você vai ver que a cristandade atual anda num caminho contrário do Evangelho. É um outro Evangelho. Não é o Evangelho de Cristo. Veja o amor de Paulo. Isso já estava tão introduzido no meio dos irmãos que Paulo diz assim: quisera eu que vocês me suportais um pouco mais na minha loucura. Sabe, porque quando a doutrina da prosperidade está no teu coração, quando você almeja essas coisas, um irmão falar isso para você, pode você achar que é uma loucura. O irmão está doido. Isso é doideira. Isso é verdade. E é a verdade que liberta. Quisera eu que me suportais um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque eu estou com zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem, para saber um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como também a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, para que se aparteis da simplicidade e pureza que há em Cristo Jesus. Veja o verso 13 agora. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos,
transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Veja que atenção que nós precisamos dar. Quem você está escutando, irmão? Quem você tem considerado? Veja o perigo de você abrir o seu celular e escutar uma pessoa que você nem conhece, não sabe de onde é, não conhece a vida, não sabe o que ele faz, não sabe o que ele lê. Veja o perigo que está nas nossas mãos, perto de nós. E nós que já trabalhamos algum tempo com os irmãos, nós vemos tantos irmãos que se desviaram por doutrinas de falsos apóstolos. Quando uma heresia entra, quem, irmão, vai quebrar essas fortalezas da mente? Irmãos que criam em Cristo Jesus. Daqui a pouco crê que Jesus já não é mais o Filho de Deus. Ele é como um Deus menor. Ele foi um enviado. Ele é um profeta. Mas quando você vê as palavras do Senhor Jesus aos discípulos, no capítulo 16 de Mateus, Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? O povo diz isso, Senhor. E vocês o que dizem? E Pedro levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é isso que está direcionado à nossa fé. Você precisa crer assim, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A mesma essência, o mesmo poder, está tudo nele. Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Só você ler a Bíblia. Mas quando você está sendo enganado por obreiros fraudulentos, por falso mestre, heresias destruidoras são enxertadas na sua mente. Então você faz cada coisa, irmão, que quando você recebe a verdade, fica até engraçado de lembrar dos nossos passados. Esses dias nós estávamos reunidos com alguns irmãos e a gente estava lembrando o que a gente fazia lá atrás. E a gente até acha engraçado. Mas ao mesmo tempo que é engraçado, é terrível. Porque muitos irmãos ainda estão sendo enganados por doutrinas destruidoras. Muitos irmãos estão domingo após domingo procurando só um culto de bênção para a família. Não conhece o Senhor, não conhece o Evangelho, não conhece para que vive, não tem a diretriz da vida. Então, quando passa por algum momento de fraqueza ou algum momento ruim que nós vamos ter, como o Senhor Jesus mesmo disse, que no mundo nós vamos ter aflição, então se acaba o crente. Ele desvia, porque ele não tem base. Ele é como uma casa que foi edificada na areia. Quem edificou ele foram os falsos mestres. Então, qualquer sopro de dificuldade vai jogar tudo aquilo que ele supostamente pensava que era verdade no chão. Esses são os falsos mestres. Esses que mantêm o povo de Deus superficiais. Porque se você ser um irmão superficial, irmão, tudo aquilo que eu falar, você vai aceitar de bate-pronto. Então, eu posso falar tantas coisas, daqui a pouco eu estou me aproveitando de você. Então eu estou galgando aqui entre vocês posições. Eu não quero ser um irmão. Eu quero ser o pastor de vocês. Eu quero ser o bispo de vocês. Eu quero galgar cargos aqui entre os irmãos até que eu possa chegar a ser um apóstolo, um semideus, e sei lá o quê. Que não tem mais paradeiro, irmão. São coisas que não têm mais paradeiro. E como nós precisamos cuidar? Porque Paulo aqui diz que estão no nosso meio. E Pedro diz que é sorrateiramente, encobertamente, dissimuladamente. E Paulo diz para Timóteo: olha, prega a palavra. Prega, irmão. Não desanima, prega, em tempo e fora de tempo. Porque virá um tempo que com coceira nos ouvidos não vão mais dar valor à palavra. Ih, rapaz, e Paulo estava certo. Sabe, irmão, é tão difícil hoje um lugar onde a palavra de Deus é pregada. Tem tantas coisas, mas a palavra de Deus não é pregada. Estes são aqueles que nós devemos ter cuidado. Acautelai-vos
dos maus obreiros. E existe o terceiro inimigo aqui, que é os da falsa circuncisão. Acautelai-vos com a falsa circuncisão. A falsa circuncisão, não pense que é o povo judeu, mas sim aqueles que supostamente se convertem ao cristianismo e querem trazer o judaísmo para dentro do cristianismo. E é por isso que hoje não vai ser difícil você ver um pastor com um quepá, com uma manta, fazendo cultos judaicos, fazendo a festa da Páscoa, todas as festas. Você vai ver lá o pastor vestido de judeu, tal, e até anda mais devagar. Você vai ver em muitos lugares isso. Eles querem colocar a lei dentro da graça. E Paulo, se você ler o livro de Gálatas, você vai ver que isso não existe para Paulo. Em Gálatas capítulo 1, vamos ler lá, irmãos. Vocês sabem por que é tão difícil tirar a lei de dentro da graça, irmão? Porque quando você tira a lei de dentro da graça, algumas coisas vão sair que você não vai gostar, que vai mexer no seu bolso. Porque ou você tem a lei ou você não tem. Tiago capítulo 2, verso 10. Ou tu cumpre toda a lei, porque se tu fazesse transgressor de um só preceito, você se torna transgressor de toda a lei. Então, se você quer guardar o sábado, você precisa fazer e guardar todos os 613 preceitos que tem na lei, não só o sábado. E por aí vai. E quando se mexe nisso, Felipe, vai mexer financeiramente nessas grandes religiões, essas grandes denominações. Porque na igreja, um irmão, ele contribui segundo o seu coração. Não com um preceito da lei, que é o dízimo. E daí eles vão dizer assim, não, mas o dízimo é antes da lei. Tá, mas é aonde? Ah, não, Melquisedeque deu o dízimo para Abraão. Sim, deu, mas deu uma vez só. Então, os irmãos vão dar o dízimo uma vez e depois estão livres do dízimo. No Novo Testamento, Jesus elevou esse pensamento. No Novo Testamento, nós aprendemos que tudo é de Cristo. É 100% de Cristo. E você é um mordomo. E ninguém está interessado no que você tem. Mas se você ler cuidadosamente no livro de Atos, você vai ver que os irmãos traziam as ofertas e colocavam aonde? Aos pés dos apóstolos. E os apóstolos não colocavam a mão nas ofertas, mas eles direcionavam as ofertas. Veja que interessante. Eles traziam as ofertas e colocavam aos pés dos apóstolos. E os diáconos faziam o movimento para aquele que precisava, porque o dinheiro da igreja é para o alimento da igreja. Não para esses supostos, essas pessoas que enriquecem, irmãos, com o dinheiro dos irmãos, esses são esses que Pedro falou aqui, exercitados na avareza. Eles farão um negócio de vós, porque o Deus deles é o ventre deles. E sabe, irmão, uma pessoa ter uma boa vida, ser uma pessoa próspera com o seu trabalho é uma coisa. Agora, com o dinheiro dos outros é outra. Bem diferente. E no Novo Testamento não existe nada disso. Pelo contrário, você precisa aprender a contribuir. Como que eu contribuo, irmão? Lembre-se que o Senhor sempre tem os seus filhos. Ah, então vou dar o dinheiro desordenadamente em tal lugar, vou dar para... Não, irmão. A palavra diz que era aos pés dos apóstolos. E digo mais, irmão, se você não tem coragem de contribuir aqui, porque você tem alguma desconfiança que algum irmão fica com o seu dinheiro, você deve reunir em outro lugar. Porque se você quiser onde vai todos o dinheiro de irmão, é só chamar aquele irmãozinho ali, o Wesley, ele desde quando nós começamos a reunir aqui, R$1 que entra e R$1 que sai, está contabilizado e ordenado para onde vai. E se você tem alguma dificuldade sobre isso, converse com o Esdras.
Ele vai poder ajudar você. Porque um irmão que ele não está corporalmente conosco, ele está contra nós. E você vai ver que um irmão, ele está junto com você, quando ele confia em você. Porque muitos irmãos têm sido ajudados, porque muitos irmãos cooperam. E você vai dar valor quando você precisar ser ajudado. Aí você vai ver como é bom, como é maravilhoso os irmãos cooperarem. Amém? Isso é uma realidade de vida que nós precisamos viver, porque senão nós vamos ser obreiros fraudulentos entre vocês. Sabe, se eu não falar isso, eu vou ser fraudulento. O irmão fala tantas coisas boas, mas daí ele não fala sobre dinheiro. Preciso falar, irmão. Isso precisa ser uma regra de vida para você. Você precisa entender que o Senhor não precisa do seu dinheiro. Mas para o Senhor, quando você tem o seu dinheiro, Ele não é mais Senhor da sua vida. Quando você entender que Ele é Senhor, você vai dizer, não, o dinheiro não é meu. O dinheiro é do Senhor. Eu sou um mordomo. Amém? São coisas que nós precisamos tratar e nós precisamos nos acautelar. Porque isso é o judaísmo dentro do cristianismo. E se você lê o apóstolo Paulo, ele falou incessantemente sobre isso. E ele continua falando, voltando ao assunto aqui. Admira-me que estejais, capítulo 1, verso 6 de Gálatas, passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que alguns vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Isso é muito interessante, porque aqui nós temos, vamos ler o livro, vamos ver que alguns irmãos queriam circuncidar outros. Isso é um ponto da lei. Mas perverter o evangelho é colocar qualquer ponto no evangelho. O evangelho não é nosso. Então, se você quer ser um cristão e quer adotar alguns preceitos da lei, você está pervertendo o evangelho. Você não está pregando a realidade espiritual. Você está pregando a lei. E Paulo, você vai ver como Paulo tratou isso aqui. Eles querem perverter o evangelho de Cristo. E Paulo vai dizer assim, olha, vocês precisam ter certeza do que o que eu estou falando é verdade. Ele diz assim, mas ainda que nós... Paulo diz assim, ainda que um dia eu caia em engano, e pregue isso para vocês, é isso que Paulo está falando. Ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho, que vá além daquilo que nós temos dito, seja ele anátema, maldito. E Paulo aqui em Filipenses capítulo 13, ele diz também, acautelai-vos dos da falsa circuncisão. E são esses que querem perverter o evangelho de Cristo. E é tão bonito, irmão. É tão bonito, né, Felipe? Fazia aquela festa, né? Vinha a arca, trazia a arca. Era tão bonito. Mas tão contrário à palavra de Deus. Quantas vezes você ganhava uma arquinha e na arquinha você botava a sua oferta e depois devolvia? Onde está isso na Bíblia, irmão? São estes que pervertem o evangelho de Deus e estão no nosso meio. Judas diz assim, e se banqueteiam nas nossas festas de fraternização. Judas diz, cuidado, eles estão comendo entre nós aqui e eles estão introduzindo essas coisas no nosso meio. Veja que interessante. Veja que cuidado nós temos que ter com o povo de Deus, com a igreja de Deus. Sabe, irmão? Porque quando nós pervertemos o evangelho, hoje se você perverter em alguns pontos, você enche o lugar de pessoas. Mas quanto mais você prega a palavra, mais difícil é das pessoas se converterem segundo a palavra. Certo conhecido irmão nosso, dava um estudo numa terça-feira, numa grande denominação de mais de 20 mil pessoas. E aconteceu um negócio lá e o irmão não poderia continuar. Ele começou um assunto tentando ajudar os irmãos. E ele não pôde terminar um assunto e o pastor pediu, então tu vem na manhã, porque pastor é assim, ele manda, né? Eu sou o pastor, eu mando e você obedece. Quem é o pastor aqui? Não é assim que a gente se acostumou? Aí o pastor falou, então você vem amanhã, de manhã,
e você vem e vai continuar o trabalho aqui, ensinando os irmãos aqui. E o irmão falou: irmão, infelizmente eu não posso, porque amanhã eu marquei uma reunião na casa de uma pessoa e eu vou lá. E o pastor olhou para ele com aquela altivez e disse assim: você vai deixar de pregar aqui para 3.000 pessoas, para pregar na casa de um irmão? E o irmão falou: é exatamente isso, irmão, vou deixar de vir aqui e vou pegar. E o pastor embrabou e começou a perseguir o irmão. Chamou o irmão para uma reunião e disse: eu vou te dar um apartamento, você vai morar aqui, você vai ter tanto de salário, você vai ter uma máquina de escrever nova para escrever seus artigos e tal, e daí você vai se acoplar aqui a nossa, você vai ser um pastor aqui e tal. E o pastor passava necessidade, o irmão passava necessidade, porque sempre foi um irmão simples. E o irmão falou assim: eu não posso fazer isso, pastor. Tu sabe que eu não posso fazer isso, porque hoje tu tem 20.000 membros, se eu pregar a palavra, quantos vão ficar? Se eu começar a pregar verdades aqui, você está disposto a ficar com 50, 100 pessoas? Aí o irmão se afastou, e esse suposto pastor, que supostamente é uma bênção, começou a perseguir o irmão. Assim como os irmãos, ainda hoje, são perseguidos por esses supostos filhos de Deus, supostos mestres, supostos apóstolos, estes que mantêm o povo de Deus na escravidão, estes que galgam caminhos e autoridade no nosso meio, estes que são os cães, introduzem coisas libertinas. Nós precisamos ter cuidado, irmãos. Amém? Veja o que o apóstolo diz em Filipenses capítulo 3, verso 20. Pois a vossa pátria está nos céus. Irmão, nós não somos daqui. Nós somos brasileiros, amém, de nascença, mas a nossa pátria não é mais aqui, é o céu, onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja, do qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos. A gente escuta tanto isso. Nossa, irmão, eu estava escutando uma pregação, era tão linda. Cuidado, irmão. Geralmente as pregações não são tão lindas assim. Nossa, eu liguei no canal da pessoa tal, o irmão fala tão bem. Cuidado, irmão. Cuidado. Que não entre no nosso coração uma doutrina de um demônio. Paulo diz que eles se transfiguram em ministros de justiça. Assim como o diabo se transfigura num anjo de luz. Daí você está acostumado a pensar que o diabo vem com chifrinho, vai acabar com a sua vida. Ele vem com uma bênção para você, te tira da comunhão dos irmãos, e você acha que estou sendo abençoado. E não consegue ter discernimento que caiu numa artimanha do diabo. Que o Senhor tenha graça e nos dê graça para que nós possamos nos libertar de tudo isso. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor, que realmente dia após dia vem nos mostrando, Senhor, como devemos andar na tua casa, Senhor, e os perigos que nós temos, Senhor, no mundo. Nos ajuda, Senhor, porque os falsos mestres têm se multiplicado, Senhor. O diabo tem introduzido muitas doutrinas estranhas no meio do teu povo. E muitos irmãos queridos, Senhor, têm se desviado da verdade, por não prestar atenção na tua palavra, Senhor. Por isso, nos dê amor pela tua palavra. Nos ensina com a tua palavra, Senhor. Nós sabemos e falamos tanto aqui que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés,
é luz para o nosso caminho, Senhor, ela nos mostra a direção. Nós te agradecemos porque nós vemos como o Senhor foi misericordioso conosco, nos tirando de tanto engano, tantas coisas que não vieram de ti, Senhor. Mas nós temos tantos irmãos, Senhor, que estão sendo enganados, Senhor, por doutrinas estranhas, que o diabo, Senhor, tem tirado, Senhor, toda a sua paz, que falam de ti, Senhor, mas não tem essa paz interior que excede todo o nosso conhecimento, Senhor. São confundidos, são enganados. Nos ajuda, Senhor, nesta cidade realmente sermos uma lâmpada acesa da Tua palavra, Senhor. Nos ajuda a refletirmos a luz que vem do Teu Filho. Ele é a luz do mundo. Tua palavra diz que quem vê Ele nunca mais anda em trevas, Senhor. Nos livra, Senhor, de entrar em doutrinas estranhas. Tu conheces o nosso coração, a nossa mente. O Senhor esquadrinha os corações. Nos dá um coração aquebrantado, Senhor, para que possamos nos arrepender dos nossos caminhos maus. Para que possamos nos arrepender, Senhor, se muitas vezes temos agido como cães no meio dos irmãos, trazido todo tipo de imundície, Senhor, todo tipo de cólera, de comportamentos que não condizem com um cristão, Senhor. Nos livra também de sermos falsos mestres, de se preocuparmos somente com as nossas coisas e não nos preocuparmos com os irmãos, Senhor. Nos livra desses enganos do diabo. Nos livra, Senhor, desse judaizante, Senhor, que vem corrompido o evangelho, pregando um outro evangelho, Senhor, que não é o teu evangelho. E estão enganando a tantos irmãos, Senhor. Que teu Espírito Santo possa convencer os irmãos. Que o Senhor possa dar uma oportunidade, Senhor, uma conversa, Senhor, um contato, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor abençoe o nosso canal no YouTube, Senhor, que tem ajudado tantos irmãos, e te agradecemos pelos aqueles irmãos que têm orado por nós, para que possamos continuar essa obra que o Senhor mesmo começou, Senhor, milagrosamente. Te agradecemos pela oportunidade que temos, Senhor, de mais uma vez pregar a Tua palavra. Que o Senhor possa abençoar os irmãos, o coração, a mente, que se algum irmão tem alguma fortaleza introduzida pelo diabo, nós sabemos que a Tua palavra é poderosa para quebrar fortalezas, sofismas, Senhor, para que os irmãos possam reconhecer os caminhos maus e voltar-se para a verdade, Senhor. Nos ajuda, Senhor, todos nós. Nós amamos os irmãos. Nós não queremos que nenhum irmão fique para trás. Pelo contrário, que todos eles continuem crescendo na graça e no conhecimento que há no Teu Filho, Pai. Por isso te pedimos, abençoa cada família, Senhor, cada trabalho, Senhor. Ó, Senhor, a nossa vida secular, que ela possa ser um espelho de Cristo para aqueles que se aproximam de nós. Ó, Senhor, que haja desejos nos corações de Te conhecer, Senhor, aonde quer que nós estejamos. Nos livra, Senhor, de sermos vasos de desonra. Nós queremos honrar o Senhor. Nós queremos Te honrar, Senhor, com a nossa vida, com as nossas atitudes, com aquilo que nós temos, Senhor, porque nós sabemos que não somos nada, Senhor. Tua palavra diz, quem é o homem para que Te lembre dele, Senhor? Nos ajuda, Senhor, e nos capacita cada irmão. Nós Te agradecemos por esse momento com a Tua palavra e Te louvamos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Proclamamos, Deus, Tua palavra, edifica-nos, ó Deus. Nossa comunhão é contigo, ó Deus.